Oi, pessoal. A gente vai falar agora sobre mutações, mecanismos e implicações. Então, a gente já tinha visto a questão das mutações cromossômicas. Então, agora a gente vai ver um pouco sobre outras mutações, né, as mutações no DNA. Antes de entrar nessa questão, eu queria falar só um pouquinho sobre as diferenças na complexidade organismal, ou seja, comparando procariontes e eucariontes. Então, você tem organismos eucariontes, pode ser uni- ou multicelulares, enquanto que os procariontes são sempre unicelulares. No caso dos eucariontes, a maioria das mutações elas podem ser revertidas. Por quê? Porque eles têm mecanismos de reparo. Já os procariontes, eles têm uma divisão celular bem mais simplificada, ausência de mecanismos de reparo de DNA. Nos eucariontes, nós temos a meiose, né? Ou seja, a alternância de fase haploide, diploide, e a recombinação. No caso dos procariontes, não há nenhum mecanismo e nem sexualidade, né? Apenas algumas formas primitivas de sexualidade, né? Que não chega a ser uma sexualidade verdadeira. Nos eucariontes, nós temos diferenciação celular e sexualidade na maioria deles, e nos procariontes não há diferenciação celular e não há sistemas, né, multicelulares. Então, essas diferenças, elas têm um impacto, né, com relação à ocorrência ao acúmulo de mutações. Então, a gente vai ver algumas coisas na aula de hoje e vai ver um pouco mais quando a gente falar especificamente sobre a evolução desses organismos inferiores. Aqui, só para vocês, falando com relação aos eucariontes, vocês lembram que eu falei que os eucariontes eles podem ter o genoma nuclear e o extranuclear. Então, agora falando especificamente do genoma nuclear. Então, nós temos no genoma nuclear os genes e as sequências únicas, ou seja, uma fração desse genoma nuclear ele não é de DNA repetitivo, ele é DNA único. Único significa que ele não se repete, é uma sequência que ela não tem um padrão de repetição. Então, esses genes e essas sequências únicas, eles são a minoria dos genomas eucariotos. Por exemplo, em humanos, nós temos 1,5% do nosso genoma só que compreende genes, né? Na maioria dos organismos é menos de 3%, tem organismos que chega a ser 0,5% só, né? Então, a maioria do genoma não é de genes, tem muitas sequências que não são genes. Então, vocês imaginam que isso tem uma importância também quando você pensa onde uma mutação no genoma ela pode acontecer. Mas o que é que nós temos nessas regiões que não são genes? Bom, DNA repetitivo, né? Esse DNA repetitivo significa que é um DNA redundante, que ele tem um padrão de repetição. Dos padrões de repetição é o DNA repetido em tandem, que é esse que está, esses grupos aqui à esquerda em azul. O que é um DNA repetido em tandem? É uma sequência onde a mesma sequência ela aparece uma depois da outra em fila indiana, sempre no mesmo sentido de orientação. Você tem a sequência, outra, e vai indo sempre a mesma, uma depois da outra, no mesmo sentido. Esse DNA repetido em tandem, ele pode incluir alguns genes. Aí eu coloquei aqui um exemplo dos genes ribossomais, né? Por exemplo, o 5S, o 45S, mas nós temos outras sequências que aparecem muitas vezes no genoma. Por exemplo, as que codificam para estonas, no caso de mamíferos, né? Vertebrados, as globinas, e assim por diante. São genes que não têm um gene só que codifica, tem
muitas cópias daquele gene, por isso que produz muito produto daquele gene, né? Mas essas sequências repetidas em tandem, elas também podem ter funções estruturais. Isso é o caso do centrômero, do telômero, né? O DNA satélite, que, por exemplo, em mamíferos, ele, em geral, fica no entorno do centrômero, em posição que a gente chama de pericentromérica. E nós temos repetições curtas que se repetem, chamadas de micro e mini satélites, que estão espalhadas pelo nosso genoma. Além desse DNA que ele é repetido em tandem, ou seja, ele tem um padrão de repetição organizado, nós temos também o DNA repetitivo disperso. Esse DNA ele inclui os transposons e os retrotransposons. Esses transposons e retrotransposons, eles têm mecanismos próprios de replicação e são sequências que elas tendem a se mover ao longo do genoma, dos braços dos cromossomos, né? Em geral, elas se expandem sob condições de estresse. Há uma tendência de que esses transposons e retrotransposons eles se movam, né? Ou no mecanismo de copia e corta e cola, ou no mecanismo de copia e cola, né? Ou seja, ele pode se mover ou ele pode gerar uma cópia e aí a cópia se inserir em algum lugar. Esses transposons têm uma importância evolutiva e eles geram muitas mutações, eles inclusive podem carregar genes junto consigo. Agora, falando especificamente dos genes, esses genes eles tendem a formar agrupamentos em determinada região do genoma. E aqui a gente tem um exemplo, né, de uma fita de DNA onde tem 3 genes. E esse gene, né, ele tem o DNA, ele se autorreplica e ele pode, essa fita, ela pode se abrir e ser transcrita, gerar uma cópia de RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro ele vai ser traduzido para a proteína. Nesses genes, nós temos um padrão onde a cada 3 nucleotídeos vai formar o que a gente chama de códon no RNA. E esse códon, cada códon, com a sua sequência específica, vai ser traduzido em um aminoácido específico que vai gerar um polipeptídeo, né? Uma proteína. Essa ordem dessas trincas é chamada de quadro de leitura, em inglês ORF, Open Reading Frame. E isso é super importante quando a gente fala de mutação. Por quê? Porque essa estrutura ela pode gerar diferentes tipos de mutação. Então, aqui só mostrando o que nós temos. Nós temos o código genético. Aqui, por exemplo, vou pegar aqui a leucina, né? Nós temos aqui a primeira letra C, aqui à esquerda, a primeira letra. Então, todos eles são C. A segunda letra é um T. T. Vejam que a terceira letra, que está aqui do lado direito, né, nesse gráfico, é o que muda. A terceira letra, que codifica a leucina, tem 4 diferentes trincas ou códons que codificam leucina, né? O que muda é sempre a última letra. Isso acontece também com esses outros aqui. Então, se você for pegar a prolina, por exemplo, você vai ver a mesma situação. A primeira letra é um C, a segunda letra é um C, a terceira letra é o que muda. Mas, se, por exemplo, se eu tiver, então, uma mudança aqui, uma mutação, um T ser substituído por um C, essa mutação não vai ter um efeito. Por quê? Porque ela vai continuar gerando uma leucina. Então, ela é uma mutação silenciosa, né?
Em compensação, se eu trocar esse T aqui por um C, né, o T da leucina por um C da prolina, o que é que vai acontecer? Vai mudar o aminoácido. Então, essa característica, ela confere um processo específico, um peso maior na terceira posição do códon. Então, mostrando aqui, né, no caso da mutação silenciosa ou sinônima, o códon muda, né? Que é aquele exemplo que eu dei para a leucina, se mudar qualquer uma delas na terceira posição, mas codifica o mesmo aminoácido. Em compensação, a mutação ela pode ser missense ou sem sentido. Quer dizer, é o segundo exemplo que eu dei. O T dessa primeira CTT, ele foi substituído por um C, virou um CCT. Então, modificou o aminoácido. Então, essa modificação ela pode gerar uma alteração na função da proteína, né? Então, ela é chamada de troca de sentido ou missense. E ainda tem a mutação nonsense ou sem sentido. No caso da nonsense, ocorre, por exemplo, quando se eu tenho essa trinca aqui, ó, né? ACC, AA, CCG. Digamos que eu deletei esse primeiro A aqui, então a trinca seguinte do ACC, que é a CAA, ela passou a ser AC. A seguinte, que deveria ser o CCG, ela passou a CGA. E isso muda completamente o sentido de leitura. Então, vai gerar RNAs mensageiros e proteínas completamente diferentes. E, eventualmente, pode gerar um código de parada no meio da proteína. Por isso que essa mutação, esse tipo de mutação, é chamado de nonsense, né? Então, ela pode codificar um códon de parada, interromper a proteína, né? Ou mudar o quadro de leitura. Por isso que ela é chamada também de frame shift ou troca de fase de leitura. Esse tipo de mutação, em geral, é a mutação mais grave, né? Porque ela pode inviabilizar completamente a produção daquela proteína. Uma mutação sinônima, né? Nem sempre ela é silenciosa ou sinônima, né? Por quê? Porque tem uma coisa chamada de codon usage, né? Em português é viés de uso de códon. O que é? Em alguns organismos, por exemplo, em plantas, nós temos mais RNAs mensageiros para um determinado tipo de códon do que para um outro tipo. Então, embora aqui para a leucina eu tenha 4 possibilidades, aquela espécie ela pode ter mais RNAs transportadores capazes de converter aquele mensageiro naquele aminoácido específico do que em humanos, por exemplo. Então, no caso aí, o que pode acontecer? O codon usage pode fazer com que uma mutação sinônima ou silenciosa ela seja prejudicial, por exemplo, né? Deu para entender, né? Senão a gente fala na aula. Aqui só mostrando, eu achei interessante colocar que nesse caso aqui está mostrando o código genético, mas no caso vocês estão vendo que a timidina ela está substituída pela uracila, né? Porque a gente tem aqui, na verdade, o RNA mensageiro e não o DNA. E o que a gente vê com essas cores aqui, essas são as letras, porque todos os aminoácidos eles têm uma abreviação também com uma letra única, em vez de ser 3 letras, como está aqui, uma letra só, né? E essas cores mostram que eles têm diferentes classificações, né? Básico, ácido, polar, apolar, etc. Às vezes, uma substituição de um aminoácido por outro
com as mesmas características ou do mesmo grupo pode não gerar uma proteína quebrada ou com uma proteína defeituosa. A proteína pode conseguir continuar funcionando bem, mesmo que troque o aminoácido. Então, quando você analisa isso, ainda tem essa outra questão também, que ele pode ser uma mutação que trocou o sentido, gerou um outro aminoácido naquele lugar, mas, embora isso tenha acontecido, esses dois aminoácidos eles podem ter características ou pertencer a grupos parecidos, e isso pode não afetar tanto a proteína, pode simplesmente não afetar também, dependendo da posição também dele na proteína. No caso dos eucariontes multicelulares, né, a mutação ela pode ocorrer na linhagem somática ou na linhagem germinativa. Se ela ocorre na linhagem somática, ela, em geral, ela não é herdável, né? Então, ela não tem impacto evolutivo. A não ser no caso de espécies onde ocorra a reprodução assexuada. Por exemplo, por um brotamento, onde o indivíduo, aquela parte do indivíduo possa gerar um clone. Isso é o caso, por exemplo, em plantas, né? Isso pode acontecer. No caso de organismos multicelulares também, a reprodução, a mutação somática, ela pode gerar o que a gente chama de mosaicismo. Como assim? Por exemplo, no embrião, o embrião está lá se desenvolvendo. Nesse momento, é o momento em que está tendo muita divisão. Digamos que uma célula específica sofreu uma mutação e ela pode, inclusive, gerar um órgão inteiro com aquela mutação, né? Então, aquele indivíduo ele vai ser um mosaico, ele vai ter regiões com as células do tipo selvagem, né? O tipo não mutado, e com células mutadas, né? Outro efeito, né, dessas mutações somáticas, né, são tumores, né, que podem ser malignos ou benignos, né, o câncer. No caso da linhagem germinativa, né, então essas mutações elas geram gametas, né? Então essa mutação ela pode vir herdada de um dos parentais, ou ela pode ser adquirida durante a produção dos gametas, né? Então, aqui está mostrando as duas possibilidades. Então, o parental ele já tinha a mutação e ela passou adiante, né, para os seus descendentes, passou pela meiose, etc., e chegou lá e se manteve. Ou então pode ter um erro durante a meiose ou após a meiose, porque depois da meiose nós temos o que a gente chama de mitoses pós-meióticas, que estão envolvidas, às vezes, até no processo de diferenciação e produção dos gametas. Então, nesse momento, também pode ocorrer uma mutação, e essa mutação, quando ela aparece depois, ela é chamada de mutação de novo. Isso é, por exemplo, o caso de um tipo de nanismo, onde a gente tem crianças anãs que nascem de pais normais, que é esse nanismo chamado de acondroplasia, ele é uma mutação dominante. Então, o pai não tem o gene, a mãe não tem o gene, mas a criança nasce com aquele gene dominante. Então, isso é uma mutação de novo, né? Em geral, no caso aí, como essa mutação vai pela linhagem germinativa, todas as células têm, né, essa mutação, e elas têm maior herdabilidade, né, do que a somática, que depende do sistema sexual dos indivíduos. Outra questão é a mutação gênica ou não gênica. A gente encontra, inclusive, em alguns livros, dizendo que só falam de mutação gênica. Então, até recentemente, se acreditava que apenas mudanças dentro do gene provocavam um efeito fenotípico. Hoje se sabe que isso é um conceito muito errado, né?
Por quê? Primeiro, aqui eu pus um esquema de um gene de eucarionte, né? Então, nós temos também no gene essa região em azul, que é a unidade de transcrição, que é a região que vai gerar o RNA mensageiro e que vai ser convertida, né? Depois vai ser traduzida em proteína. Mas, fora dessa região, nós temos outras regiões chamadas de UTR, tem a UTR 5', a UTR 3'. UTR, a sigla é Untranscribed Region, que é a região não transcrita da extremidade 5' e também da 3', que tem informações importantes para o gene, né? Especialmente nessa região upstream, quer dizer, a montante, quer dizer, antes do gene, essa região ela tem várias regiões que podem estar, inclusive, a 5.000 pares de bases, etc., até mais, antes do gene, mas que são importantes para a regulação do gene, né? E nessa região que tem as regiões promotoras, aonde fatores vão se ligar e permitir que o gene seja expresso. Inclusive, essa questão do conceito de gene é uma das coisas muito discutidas, né? Do ponto de vista da evolução. O que é o gene? A gente considera só essa região perto do gene, e o gene considera só o gene, considera tudo que eu falei, né? Inclusive, hoje se sabe que uma região num outro cromossomo ela pode ser responsável por ativar o meu gene diretamente, que eu vou falar um pouco sobre isso quando eu falar da parte de evolução genômica, né? E nós temos os aspectos epigenéticos, né? Que a gente vai discutir também numa outra aula. Quanto ao tipo de herança, né, as mutações elas podem ser recessivas ou dominantes, né? Por uma questão até evolutiva, a maior parte das mutações deletérias que se mantêm na população, elas são recessivas. Por quê? Porque ela vai, na presença do alelo não mutante, o normal, ela não se expressa, né? O dominante se expressa e ela permanece silenciosa, né? Então, o fenótipo ele é normal. Essas mutações recessivas, né? Elas tendem a se acumular mais por causa disso, porque elas só aparecem em homozigose, né? Já as dominantes, não, elas, em geral, elas têm um efeito fenotípico bem mais importante. Aqui um exemplo de herança dominante, que é o sistema RH, né? Então, nesse caso aí, como ele é dominante, né? Quando você tem ele em homozigose ou heterozigose, é o RH positivo, e o negativo só aparece em homozigose. E por conta disso é que tem menos indivíduos, né? Inclusive para doar sangue, etc., que tem o RH negativo. As mutações, quanto aos seus efeitos, elas podem ser deletérias, neutras ou benéficas. As deletérias são aquelas que provocam alguma desvantagem, né, para o indivíduo. Em geral, elas provocam erros na sequência da proteína, então elas produzem uma proteína parcialmente ou completamente não funcional, né? Se essa proteína tem um papel importante, inclusive a mutação ela pode gerar um fenótipo sindrômico. Quer dizer, tem proteínas que numa rede de interação entre proteínas, ela afeta várias outras, elas desencadeiam sinais ou elas ligam vias metabólicas diferentes e por isso elas são importantes, né? E nesse caso aí, isso pode gerar, né, características fenotípicas anômalas até um quadro de várias características, que é o que a gente chama de fenótipo síndrome. E podem ser letais, né? Que aí é uma situação especial. A maioria das mutações se considera que elas sejam deletérias, né? Mas também tem uma questão meio até filosófica, que algumas mutações recessivas
deletérias, elas permanecem lá encobertas por uma mutação pelo alelo dominante selvagem, e numa situação nova, esse indivíduo que é homozigoto para aquele gene recessivo, ele pode ter uma situação de vantagem, né? Tem alguns exemplos, né, na literatura. Com relação às outras duas, a neutra e a benéfica, se considera que elas têm menor importância evolutiva, o que é uma questão também controversa, tem um pouco de discussão, né? O efeito deletério de uma mutação ele pode se manifestar nos gametas, no zigoto, no embrião, quer dizer assim, durante o desenvolvimento, o indivíduo pode nem chegar a nascer, né? Pode ser de planta, de animal, de humano, ou em qualquer outro momento do desenvolvimento do indivíduo. Então, às vezes, na vida adulta, já na senescência, por exemplo, um fator deletério ele pode aparecer. Exemplos são, por exemplo, algumas doenças degenerativas de humanos, que a pessoa nasce, vive, normal, etc. Quando chega, sei lá, aos 50, 60 anos, ela tem aquela doença e algumas com progressão muito rápida, tipo demência, Alzheimer, etc. Outro caso, né, de mutação deletéria são os genes letais. Eles se classificam dentro das mutações deletérias, mas eles não obrigatoriamente têm que provocar a morte precoce, né, do portador. Então, do ponto de vista genético evolutivo, tanto os genes que causam esterilidade quanto os que impedem os portadores de alcançar a idade reprodutiva também são considerados letais, né? Genes letais, em geral, são esperados em proporção baixa na população. E as alterações, né, as mutações benéficas, né, se considera que elas sejam as menos frequentes, né, ocorre um percentual pequeno das mutações e tem um ou mais efeitos positivos. Essas mutações, elas levam a novas versões de proteínas que podem ajudar o organismo e as futuras gerações a se adaptar melhor às mudanças do meio ambiente. Né? Aí também há uma controvérsia, né? Porque uma mutação benéfica numa situação A pode ser prejudicial em uma outra situação. Né? Essas mutações benéficas elas têm uma importância evolutiva porque elas têm maior chance de fixação nas populações. Um tipo de mutação cromossômica, chamado de duplicação, ele tem sido considerado um tipo de mutação que pode ser benéfico pela sua fixação. A gente vai falar disso na aula também de evolução de genomas. E a mutação neutra, né? Os efeitos não influenciam a aptidão dos indivíduos, né? Então, se propõe que a maioria das mutações seja neutra e que não tenha um significado adaptativo, né, importante nas populações. Essas mutações neutras elas podem se acumular ao longo do tempo e devido à deriva genética, quer dizer, mudança nas frequências alélicas que ocorrem de uma forma aleatória. A gente vai ver isso também com mais detalhe mais tarde. Né? Essa presunção de que essas mutações elas têm uma maior tendência a se acumular e a sofrer, né, essa deriva genética, deu origem à teoria neutralista. Né? Essa teoria foi desenvolvida por um evolucionista, bem famoso, Moto Kimura, né? E tem, inclusive, um livro bem conhecido, né? Que é sobre a teoria da evolução neutra. Né? Inclusive, tem vários artigos discutindo, e alguns a favor, criticando essa teoria. Hoje, com novos conhecimentos com relação ao funcionamento do genoma,
essa teoria também ela tá um pouco ultrapassada, ela precisaria ser revisitada. As taxas de mutação, elas podem ser medidas, né? Isso pode ser medido indiretamente, ou seja, você tem vários indivíduos, digamos, várias espécies do mesmo gênero, que são aparentadas entre si, e aí você sequencia uma determinada região em todos os indivíduos, e você vai e avalia alinha essas sequências, e você identifica regiões que elas têm em comum e regiões que elas têm diferentes entre si ou entre grupos de indivíduos. E com isso você pode calcular essa taxa de mutação, inclusive avaliar qual a possível taxa de mutação com relação a um ancestral comum hipotético. Tem programas, né, de computador que fazem esse tipo de análise, que ajudam, né? E você pode também analisar diretamente, analisando os parentais e gerações das proles, né? Naturalmente, isso é bem mais fácil de fazer em espécies que têm ciclo de vida curto, né? Por exemplo, em Drosófila, né? Ou na planta modelo Arabidopsis thaliana, a gente vai falar sobre isso, ou em camundongo, né? Etc. E aí, o que é que você faz? Nesse caso, aí você avalia, né? O número de mutações observadas entre os parentais e as linhagens experimentais ao longo das gerações. Aqui tem uma fórmula mostrando como isso pode ser feito, né? Naturalmente, quanto maior a sequência que você avalia, né? Por isso que o número de pares de base sequenciados é importante, melhor é a confiabilidade dessa análise, né? Essa análise ela pode ser feita também com relação, por exemplo, a fenótipos com doenças, né? Isso você pode também tentar avaliar do ponto de vista da população. É interessante porque regiões diferentes do genoma apresentam taxas diferentes de mutação. Como é que é isso, né? Isso remonta a um conceito que ele foi proposto em 1965 por dois pesquisadores, o Zucker-Kandel e o Pauling. Aqui tem uma foto do Linus Pauling, né? E eles começaram estudando a hemoglobina de mamíferos. E entre mamíferos de espécies diferentes, eles observaram que o número de substituições era o mesmo entre as ordens. E aí eles foram mais adiante e analisaram as globinas em invertebrados. Na época, o que eles fizeram? Eles avaliavam as sequências de proteínas, né? A gente sabe, por conta do código genético ser degenerado, que as sequências de proteínas elas tendem a ser mais conservadas, né? Ter menos mudanças ou mutações do que as de nucleotídeos, né? Então, o que eles observaram? Que a taxa de substituição de aminoácido é constante com o tempo, mas proteínas diferentes têm taxas diferentes, né? E aí eles foram olhar uma outra proteína que é indicada, o citocromo C, né? Que é uma proteína da mitocôndria. Essa proteína aqui, o citocromo C, ela também apresenta essas taxas de substituição constantes, estocasticamente constantes ao longo do tempo, né? Só que ela é diferente da hemoglobina. Então, aqui está mostrando um gráfico, esse é um artigo de 1971, mas eu acho esse gráfico muito legal, aonde o que eles fizeram? Eles pegaram a hemoglobina, o citocromo C e uma outra proteína chamada de fibrinopeptídeo, né, que existe em comum entre pássaros, répteis, mamíferos e peixes, tá? Lampreias, etc.
Aí, o que é que eles olharam? Eles olharam e viram que cada uma delas, né, elas têm entre si uma taxa constante de substituição, mas difere entre as diferentes proteínas. E isso se aplica também aos genes que codificam essas proteínas, né? Então, aqui só está mostrando, né, o número de substituições de aminoácidos a cada 100 resíduos, e aqui na base, em milhões de anos, desde a divergência dessas espécies, né? Então, a gente consegue observar que esses peptídeos, fibrinopeptídeos, eles mudam muito mais rápido ao longo da evolução do que o citocromo C, e enquanto que a hemoglobina ela ficou entre uma posição intermediária entre os dois. Mas olhando fora do gene, né, que aqui nós estamos olhando a proteína, e a proteína ela é o resultado da expressão do gene, né? Se a gente olha o genoma todo, o que a gente observa? Né? Que bactérias têm uma taxa de mutação maior do que eucariotos. Então, aqui está mostrando, as bactérias têm uma mutação em cada 100 milhões de divisões, né? Aqui, se você pegar o milho, a drosófila e humanos, você vai ter entre uma em 1 milhão a 1 em 100 mil divisões, dependendo do organismo. E em camundongos, né, a gente tem mais mutações do que menos mutações do que nos humanos. É bem interessante porque os camundongos, eles aparentemente, o que tem de diferença é o fato deles terem um mecanismo de reparo mais eficiente do que os humanos. A mesma coisa quando compara a drosófila com a barata, que a barata também ela tende a reparar o seu DNA com maior eficiência do que a drosófila. Então, aqui só fechando, né, a aula. Então, sequências repetitivas são mais propensas a sofrer mutação, e esse é um dos outros fatores que influencia a questão de que algumas espécies sofrem mais mutação do que outras. Por exemplo, se você pegar o milho, ele é uma das espécies de plantas que tem mais DNA transponível, né? Que é um DNA, esses elementos de DNA repetitivo disperso, que ele se transpõe, né? Ele se ativa, e aí você, quando compara indivíduos ao longo até das linhagens, você consegue identificar mudanças, né? Então, isso é uma coisa que também a gente vai discutir um pouco quando a gente falar de evolução genômica. Então, para encerrar, né, há diferenças na complexidade e na propensão a sofrer mutações quando procariotos e eucariotos são comparados. Genes correspondem a uma pequena proporção do genoma de eucariotos. O quadro de leitura do DNA é composto por códons degenerados, permitindo diferentes tipos de mutações, né, que podem ser sinônimas, missense e não-sense. Mutações na linhagem germinativa têm maior impacto e herdabilidade. Mutações fora do gene também podem provocar efeitos fenotípicos. Efeitos das mutações podem ser deletérios, benéficos ou neutros. Essa classificação também ela pode ser influenciada pela epigenética e pelo ambiente, né? Regiões repetitivas, elas são mais propensas a acumular mutações. Aí eu queria só colocar uma questão para discussão na nossa aula, né, presencial. Genes conservados, por exemplo, aquele gene do citocromo C, sofrem menos mutações? Então, com isso, eu me despeço e espero que a gente tenha uma excelente discussão. Até mais.